2 Coríntios capítulo 1, versículos 9 e 10. Na minha tradução, que eu vou usar para o início, diz o seguinte: mas em nós mesmos tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Palavra de Deus que edifica a nossa vida, que alimenta a nossa alma, que nos faz crescer na presença do Senhor. Amém? Essa noite eu quero falar sobre salvação. É um tema trivial, um tema comum. Todo crente sabe o que é salvação, mas nem todo crente conhece salvação na sua complexidade um pouco mais abrangente do que aquela que normalmente nós conhecemos. Salvação é um tema muito amplo, é muito ampliado. Nas línguas originais, a palavra salvação, ela está conectada a várias ideias, né? Ideia de segurança, ideia de cura, ideia de santidade e, obviamente, o principal, que é a ideia de livramento. É um dos temas mais inclusivos no Novo Testamento. Eu acho que não haja um tema que seja mais inclusivo do que o tema da salvação, tanto no Novo Testamento quanto nos Evangelhos, especificamente nos Evangelhos. Ele traz em si, no seu sentido contextual, muitos contextos que são absolutamente teológicos, em relação ao homem, em relação do homem no que diz respeito a Deus, desde a graça que nós conhecemos, com o respectivo perdão, santificação e glorificação, como também a justificação, redenção, propiciação e outros muitos temas teológicos que nós poderíamos desdobrar. Se numa sala de teologia, de uma aula de teologia, um professor dera a um aluno a palavra salvação e pedir para ele desmembrar aquela palavra em várias temáticas para a exposição bíblica, ele vai ter muitas oportunidades, porque ela de fato se desdobra em muitos conceitos, em muitos contextos, todos eles favoráveis ao homem. O tema salvação sempre é favorável ao homem e nos traz a paz que nós precisamos ter em nosso coração. E é essa salvação, no sentido mais abrangente, sobre ela que nós queremos falar, pois ela não se refere apenas a questões relacionadas à alma, digamos assim, num sentido mais escatológico, né? Eu sempre falo isso, porque é uma realidade. Muitas pessoas, elas só conseguem dimensionar a salvação numa perspectiva escatológica, numa perspectiva de vida eterna, quando e depois da morte. E salvação, ela vai além disso. Esse é um dos aspectos, é o aspecto principal da nossa esperança. Todo mundo que é salvo, ele tem o desejo de viver para sempre com Deus. Mas salvação, ela tem a ver também com a nossa vida humana aqui. Tem a ver com o nosso dia a dia, nossa vida diária, a vida que nós vivemos aqui em Medeiros Neto, a vida que vivemos na Bahia, ou você que está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil ou do mundo aí, a vida que você vive no seu contexto. Salvação não é apenas uma situação de característica escatológica. Ninguém vai ter a salvação somente depois que morre. E nós precisamos entender isso. Ela tem a ver com toda a abrangência da nossa vida, em todos os aspectos, dimensões e tempos
possíveis e imagináveis. Quando nós pensamos em salvação, nós pensamos na nossa alma, e aí pensando em salvação, considerando a nossa alma, estamos pensando nela dentro de um contexto espiritual. Mas nós também pensamos em salvação com relação ao nosso corpo, e essa é a parte física que ela abrange, nós vamos falar um pouco sobre isso. Também da vida presente, do nosso dia a dia, o desdobramento da nossa salvação no nosso dia a dia, e tem muita gente que não observa isso, e é muito importante que você preste atenção nessa questão. Tem a ver também com o futuro, que é aquele aspecto da salvação que todo mundo quer, todo mundo espera, e mais, ela traz as marcas do passado, porque pela salvação, pelo ato da salvação, e nós vamos ver que a salvação é um ato e um processo, mas o ato da salvação, ele estabeleceu um início de um processo de transformação na nossa vida. Então ela também marca o nosso passado, quando nós fomos salvos. Quando nós fomos salvos e todas as consequências naturais dessa situação em nós. É sobre isso exatamente que eu quero falar nessa noite. Sobre esses tempos de salvação, esses momentos de salvação e essas formas de salvação que elas, em algum sentido, elas são diferentes, muito embora estejam no mesmo pacote na nossa vida. Em cada fase da história, a salvação ontem, a salvação hoje e a salvação no futuro. O que representa isso para nós? Eu sei que tem muita gente que tem curiosidade em conhecer essas questões com mais profundidades. E é exatamente isso que nós vemos de forma clara no texto que nós lemos, ali de Coríntios, no versículo 10, 2 Coríntios 10, nós vemos esses 3 tempos manifestados. Coloca ali o versículo 10 de Coríntios. Olha lá. O qual nos livrou. Qual é o tempo ali? Livrou, passado, de tão grande morte, e livra, presente, em quem esperamos que também nos livrará, futuro. Você vê que texto rico? Às vezes a gente lê um texto desse e não consegue desdobrá-lo. Só um texto desse aí, Ítalo, já viu quantas mensagens a gente pode... Dá para fazer uma série de mensagens, não dá não, Naran? Pegando com carinho, com cuidado, dá para fazer uma série de mensagens. Mas eu quero fazer uma só, bem básica, para que a gente possa entender. Eu não estou diante de uma plateia de acadêmicos de teologia, né? Não é esse o nosso objetivo. A nossa homilia precisa ser prática, precisa ser aplicável, precisa ser simples, mas acima de tudo precisa ser bíblica. E é isso que nós buscamos fazer. E para pensarmos com mais atenção nestes tempos descritos ali no versículo que nós acabamos de ler, nós precisamos fazer algumas considerações. São 3 considerações que eu quero fazer. Em primeiro lugar, eu quero considerar a operação da salvação em minha vida ontem. É a primeira coisa que eu quero considerar. Ontem. Quem aqui já é salvo? Diga amém. Você lembra quando você aceitou a verdade do Evangelho e efetivamente se tornou uma pessoa salva? Foi ontem, né? Alguns há 10 anos, alguns há 20, alguns há 50. No meu caso foi 35. Não faz tanto tempo assim, mas é bem mais do que a idade de muita gente presente aqui. E é importante que nós nos lembremos da operação da salvação na nossa vida ontem. Quando prestamos atenção em algumas passagens bíblicas, nós vamos ver com clareza a informação deste tipo de salvação.
do tempo pretérito. E eu quero que você olhe isso comigo. Por exemplo, Lucas 7,50. A tua fé te salvou. Passado. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos. Uma outra tradução diz, fostes salvos, né? E aí é uma discussão de tradução que nós não vamos entrar, mas só para a gente considerar nesses termos. 2 Timóteo 1,9 diz assim, que nos salvou e chamou para uma santa vocação. E Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, salvou-nos segundo a sua misericórdia. Você percebe? Todos os textos no passado, todos os textos no pretérito. E esses textos que acabamos de citar, e a ele com certeza vão se somar muitos e muitos outros textos, nós podemos ver a perspectiva da salvação como sendo uma obra já concluída no passado. Então a obra de salvação na nossa vida, no que diz respeito à nossa entrada no reino de Deus, a nossa conversão, isso é fato consumado, não é um processo. Nesse sentido, não. É interessante saber que essa obra, ela tem a ver com a alma, com o perdão dos pecados, com a remoção da culpa e também com a remoção do pecado da nossa alma. Eu vou fazer uma mensagem um dia só para falar sobre isso, né? Que é a questão das culpas, do pecado da nossa alma. Diante dessas considerações, e compreendendo bem o projeto de Deus para a salvação do homem, não há necessidade de fazer mais nada, porque a nossa salvação, ela já foi consolidada no dia que recebemos Jesus como Salvador de nossa vida. Ela se completa só e somente só pela graça de Jesus Cristo, não precisa de mais nada. Eu não preciso de absolutamente nada, porque ela já se consolidou. E assim considerando, nós entendemos que neste sentido, a salvação não é um processo, ela é um ato que se realiza no momento em que a pessoa crê no Evangelho, aceita o Evangelho e recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tudo isso acontece num dia só. A pessoa crê, a pessoa aceita e a pessoa recebe o Espírito Santo em sua vida. Isso não é um processo, isso é um ato. Isso tudo acontece imediatamente na nossa vida. E quando ocorre, ele ocorre de maneira completa. A gente não precisa fazer mais nada para que isso seja real na nossa vida. Só acontece uma vez, ninguém é salvo diversas vezes na vida. A pessoa é salva uma vez no que diz respeito à sua relação com Jesus. Ninguém precisa se converter diversas vezes na vida no que diz respeito à salvação. A gente tem que se converter dos caminhos ruins, mudar de direção, muitas vezes na nossa vida, mas não no aspecto salvação. Nós não somos salvos sucessivas vezes. Não necessitamos entrar num processo de salvação, porque Jesus efetivou isso de uma vez por todas na cruz do Calvário. E nós precisamos ter essa convicção. Eu separei aqui 2 textos que eu quero que você preste atenção. Para mim eles são muito fortes e decisivos nesse sentido. João capítulo 5, versículo 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. E João 6,47 que diz, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. É exatamente isso que nós estamos falando. Eu já tenho a vida eterna, eu já passei da morte para a vida, eu não entrarei em condenação. E isso é um ato específico, único e efetivo que foi realizado por Jesus Cristo.
A gente diz isso porque tem muita gente equivocada com relação a isso. Eu não sei se você sabe, mas tem igreja por aí que se você se desviar e você voltar para a igreja, você tem que ser batizado de novo. Sabiam disso? Tem igreja assim. Como se quando você se desviou, toda aquela situação que foi garantida por Jesus na cruz perdeu o efeito na sua vida. Você já ouviu falar de ex-filho? Ex-marido tem. Ex-sogra, ex-time. Eu estou quase pensando em deixar o Corinthians. Ex-time. A sogra não é parente, né, Rai? Sempre será sogra? É. É lei, né, Rai? Mas sogra não é parente. Sogra não é parente. No meu caso é mais do que isso. É como se fosse a minha mãe. Entendeu, irmãos? Mas não dá para deixar de ser filho. Não dá para abandonar a fé. Dá para apostatar. Aí você vê textos na Bíblia que dizem apostasia, de se afastar. Essa pessoa que se afastou, ela perde a salvação? Não. Ela perde a oportunidade de servir. Ela perde a instrumentalidade de Deus na vida dela. Ela perde a alegria porque está longe do seu Deus. Mas ela não perde a salvação. Aqui nós acreditamos que quem é salvo, e ponto final. Agora, se a pessoa quiser viver de qualquer jeito, aí é problema dela com Deus, né? Até porque tem muita gente que é até membro de igreja, mas que não é salvo. Porque o fato de ser membro de igreja, o fato de ter levantado a mão e ter vindo aqui à frente, nada disso significa salvação. Salvação significa o ato de Jesus Cristo na vida do homem, que se verifica quando ele aceita de verdade Jesus como seu Senhor. Aí então o crente passa de todo o perigo da condenação e do poder da segunda morte para uma vida eterna naquele momento. Amém? Mas existe uma segunda perspectiva para a salvação. É a salvação na minha vida de hoje. Olha que coisa interessante. Eu não sei se você já pensou sobre isso. 1 Coríntios 1,18 diz assim: a palavra de Cristo é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos salvos. E aqui a gente vai ver uma coisa interessante. Eu vou falar sobre esse verbo aqui, que esse verbo aqui na realidade ele está num tempo verbal no grego que não é o presente do indicativo. Ele dá a indicação de que estamos sendo salvos. Então esse texto seria melhor lido assim: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E aí você vai dizer: mas pastor, o senhor por acaso não está se contrariando, se contradizendo? Porque o senhor acabou de falar que a salvação é um ato. E ela de fato é um ato. Mas no que diz respeito à nossa vida, ela é um processo em progresso. É a respeito deste processo que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 2:12, dizendo assim: operai a vossa própria salvação com temor e tremor. Olha só. Então a salvação em Cristo está resolvida. Isso aí não tem para onde correr. Mas a salvação do nosso tempo presente, ela tem uma perspectiva diferente. Ela tem uma perspectiva de que os crentes da igreja de Filipe precisavam ter, e que nós também precisamos ter, que nós precisamos efetivar em nossas vidas. Precisamos efetivar em nossas vidas a nova vida que foi implantada por Cristo definitivamente no momento de nossa salvação. E aqui sim se trata de um processo. Não é o processo que garante a salvação, mas é um processo consequência da salvação estabelecida por Cristo, que nós conhecemos por uma palavrinha-chave. Quem lembra qual é a palavra? Santificação. É a nossa caminhada nesse mundo.
É o processo que vai durar a vida toda. E eu já disse isso aqui em outros momentos, porque é bom que a gente saiba disso. Esse processo de santificação é como se fosse uma lapidação. É como se fosse a gente ajustando a nossa vida no dia a dia. E eu sempre tenho alguma coisa para fazer na minha vida. Será que você não tem nada para fazer na sua vida para melhorar um pouquinho a sua relação com Deus? Será que você não tem nada na sua vida para melhorar hoje, a fim de que você esteja se relacionando melhor com os seus irmãos? Nós sempre temos. Esse é o processo da salvação nos nossos dias. Não necessariamente a salvação que conquistamos em Cristo, mas a consequência da salvação no que diz respeito ao nosso dia a dia, a nossa vida discipular, a nossa vida dentro do padrão de Cristo que obedece a vários critérios, como negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo, como viver intensamente essa relação com Cristo. E alguns textos das cartas de Paulo, como aos Romanos, aos Gálatas e aos Coríntios, falam desse aspecto presente da salvação. E aí o aspecto é presente, que é o nosso dia a dia. Romanos 6,14, por exemplo, ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês estão debaixo da lei. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então quer dizer, o pecado ele é presente na nossa vida, mas ele não pode nos dominar, porque nós estamos embaixo da graça. E quando eu estou embaixo da graça, primeiro, eu tenho certeza de que eu não vou ser julgado pelos meus atos, no sentido de ganhar ou perder salvação. Claro que eu vou ter que prestar conta a Deus de tudo que eu fiz. Segundo, que pela graça eu tenho a companhia do Espírito Santo de Deus. Aliás, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, que vai me ajudar a lidar com os meus pecados, com as minhas tentações. Então Paulo está dizendo isso aos romanos. O pecado não vai dominar vocês. Vocês estão embaixo da graça. E isso ele está falando para uma turma que certamente tem suas dificuldades. Eu já falei aqui, eu tenho uma perspectiva daquele texto do espinho da carne de Paulo, que pode até ser um pecado, pode até ser uma tentação. Eu tenho essa perspectiva, eu tenho direito como teólogo de pensar dessa forma. Existe uma linha teológica que pensa assim, existe outra que diz que é um problema de visão, existe outra que é um problema físico, sei lá. Então Paulo está falando para as pessoas, como eu estou dizendo aqui para vocês agora e para mim também: o pecado não vai dominar você, por mais que ele esteja próximo, por mais que ele te incomode. Você sabe aquela hora, eu não sei se você já passou por isso, mas tem uma hora que às vezes a pessoa fica desesperada, angustiada, porque ela tenta se libertar de determinado pensamento, de determinado sentimento e não consegue. Às vezes o sentimento de raiva, está com tanta raiva do fulano, que só consegue ver uma faca entrando no peito do fulano, não consegue ter outra perspectiva. Está vivendo uma lascívia tão grande que não consegue ver uma pessoa do sexo oposto na rua, que já fica doido. A pessoa que não consegue às vezes viver por causa do pecado. Deixa eu dizer o que Paulo falou para os romanos: o pecado não vai dominar você, porque você está sob a graça de Deus. Amém? Tenha certeza disso. Aos Gálatas ele diz assim, capítulo 2, 19 e 20: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Deus morreu inutilmente. Cristo morreu inutilmente. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, primeiro, não estou embaixo da lei. É bom a gente saber disso, porque o diabo ele vai sempre dar um jeitinho de acusar. Ele está cumprindo o papel dele, ele é acusador o tempo todo. Acusador. Já falei aqui que ele foi tão ele é tão cara de pau que ele tentou levar Jesus
a pecar, trazendo algumas insinuações como se Deus, olha, Deus não te prometeu isso, então pode fazer que vai dar tudo certo. O diabo é acusador. Ele pega uma debilidade sua e ele vai tentar fazer com que aquilo formigue no seu, formigue não, fervente no seu interior. Então se livra disso, irmãos, porque já não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Se Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora, diz Paulo aos Gálatas, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então não tem isso não, eu sou pecador, eu sou. Mas Ele me amou, e a justiça que me garante a vitória não é a lei, porque se fosse a lei, não precisava de Cristo. Se você consegue dar conta dos seus pecados, você não precisa de Jesus. Está perdendo seu tempo. Vai fundar sua religião. Agora, se você reconhece a graça de Deus, não deixa o diabo te acusar não, seja qual for a acusação. Eu acho que não há. São dois conceitos que eu acho extremamente perigosos, a culpa e o medo. Muito embora o medo, em alguns aspectos, ele seja positivo, que ele protege o homem, mas a culpa, ele é terrível. E aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos passando por esse processo. Esse processo é importante. Nós estamos sendo salvos nesse aspecto. Eu não sei se você entendeu, é uma expressão que a gente usa que pode ser substituída pela expressão santificação, através da obra do Espírito Santo de Deus, que mora dentro de nós. Hoje de manhã eu falei sobre a questão da morada de Deus, né? Quando a gente erra dizendo que Deus mora, habita no templo, que aqui é a casa de Deus somos nós, irmãos. Deus habita em nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus mora em nossa vida. Ele nos ajuda a mudar os nossos hábitos, Ele nos livra do mal, Ele nos livra das consequências do pecado, e nos ajuda ainda a viver a nossa vida nova, dia após dia. Às vezes é complicado abrir mão de alguns costumes ou maus costumes, não é uma coisa tão simples assim. Mas quando você se coloca 100% nas mãos de Deus, aí você passa por esse processo, que nós podemos chamar de santificação progressiva, dia após dia. Hoje eu estou mais santo do que ontem, esse é o processo de Deus, e amanhã eu preciso estar mais santo do que hoje. Deu para entender, irmãos? Esse é o processo. É assim, Davinão, que a gente tem que viver. Eu não posso me deixar ser acusado pelo diabo se eu cometer um deslize aqui. Filhinhos, essas coisas escrevi para que não pequeis, mas se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui não tem a ver com alma, aqui não tem a ver com corpo, mas com a nossa vida, com a nossa vivência diária, com o nosso dia a dia. Então, nesse processo do dia a dia, quando você é salvo, e a salvação se estabelece num ato, você entra num processo de santificação, que é o desdobramento da salvação, que só vai conseguir aqueles que de fato estão desejosos disso, que é muito fácil desistir também. Aí é o que eu disse, você vai perder a salvação? Eu acredito que não, se você é salvo de verdade. Mas você vai viver nas mazelas, você vai viver nas dificuldades deste mundo tenebroso, você vai perder a alegria. Uma coisa que a gente percebe, eu não sei se você já percebeu, você já se encontrou com alguma pessoa que está desviada da igreja? Olhou para o rosto dela e percebeu aquele rosto decaído? Já aconteceu com alguém aqui? Você já viu alguém assim?
Eu já vi isso várias vezes. Você olha para a pessoa e você percebe no semblante da pessoa que tem alguma coisa errada, que ela perdeu a alegria da salvação, perdeu a alegria, a vontade de viver com Deus, viver para Deus. E por último, quero pensar na salvação a partir da perspectiva do nosso amanhã, do tempo futuro. E essa é a esperança de todo crente, né? Todo crente conhece essa consequência da salvação. Todo crente tem essa como a sua grande esperança. Assim como nós vimos na Bíblia aqui alguns textos que se referem à salvação no tempo passado, no tempo presente, muitos textos também vão nos mostrar a salvação no tempo futuro. Em Romanos 8, 23, Paulo nos fala que essa salvação futura, ele diz o seguinte, que é a redenção do nosso corpo. Olha o que ele diz lá. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Quer dizer, nosso corpo redimido. Obviamente isso acontece na ressurreição dos mortos em Cristo. E também quando aqueles que estão vivos e que adoram a Deus serão levados por Cristo com o evento da sua volta. Essa é uma porção do pré-milenismo que eu acato. Eu não acato todo o pré-milenismo, mas essa porção eu acredito. Eu acredito que esse evento será assim. E somente aí, neste momento, é que o espírito completamente regenerado estará de forma absolutamente salvo. Você já passou pelo ato, passou pelo processo e agora você é resgatado. Aí você alcança o momento maior da sua salvação. Assim lemos em 1 Coríntios capítulo 5, que diz que o espírito é para ser salvo no dia do Senhor Jesus. Ali então nosso espírito, ele é salvo. Nossa vida, ela é transformada. E esse tempo de salvação, ele tem a ver com o corpo, ele tem a ver com a alma e tem a ver com nossa integridade. Eu não sei como vai ser o corpo. Falei de manhã e vou repetir. Se eu morrer primeiro, eu volto para dizer para vocês como era. Mas enquanto ninguém voltou, a gente não sabe exatamente, a não ser por algumas dicas das Escrituras. E é sobre essa ideia que nós devemos classificar as passagens que tratam da vida eterna como de alguma coisa que o crente receberá no futuro. Lembrando que a vida eterna você não vai receber no futuro. A vida eterna você já tem. Não é só depois da morte. Tem gente que acha, eu vou ter a vida eterna depois que eu morrer. Não, você já tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Lembra do texto? Você já tem a vida eterna. Mateus capítulo 25, 46 diz que alguns irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Quem é justo? Aquele que é justificado pela graça de Jesus Cristo. Em Marcos 10, 29 e 30 nós lemos: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. Ainda bem que não falou mulher, né? Com perseguição, e no século futuro a vida eterna. A gente pode perder tudo, agora para ganhar de novo não vai ganhar 100 vezes. Já pensou 100 esposas? Eu não ia aguentar de tanta felicidade se todas elas fossem a raia. Já pensou 100 raias? Eu podia deixar uma raia em cada canto, que sempre que eu chegasse,
Ei, a cada canto que você olhar, você visse uma Ana, já pensou? Alegria total, né? Mas, graças a Deus, desculpa, mas infelizmente é uma só. Está vendo que às vezes a gente dá mole? O nome disso é ato falho, né? Tito capítulo 1, versículo 2 diz assim: em esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. A vida eterna é a nossa esperança, ela vem de Deus e Deus não mente. E no capítulo 7 do versículo 3 de Tito nós lemos: ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Quem tem essa esperança aqui, diga: eu tenho. Vou viver para sempre com Cristo na glória. Amém. Temos assim uma bela harmonia que nós percebemos em todas as passagens que tocam sobre o assunto, quer seja no momento da consolidação, no processo ou no momento final. E outra, não há conflito entre esses textos não, viu? Nenhum conflito. Seria absurdo e uma tremenda heresia qualquer homem tirar um destes grupos, tirar do meio desse assunto da salvação e procurar negar um ou outro, ou ambos, ou todos os três. O modo da verdade é que os três existem, agem em conjunto e são originados na graça de Deus. Feche os seus olhos, nós vamos ouvir uma canção.